Então, esse texto é um texto que muitas pessoas o conhecem. São as palavras que Jesus diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, este é o maravilhoso convite de Jesus, que é para que a gente vá a Ele. Ele diz: venham a mim. Olha só que insistência e que contundência a de Jesus, quando ele diz: venham a mim. E é muito interessante que, pensando nisso, a gente vê que não existe convite mais importante na vida do que esse que Jesus nos faz. Não apenas nos fez, mas nos faz. E ele é o convite de Deus a cada um de nós. Ele é para cada um de nós, é para você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha nesse momento. Mas qual é o teor desse convite de Jesus? E aí eu quero que vocês fiquem ligados para irem respondendo e participando também, porque na célula a gente interage. Então, em primeiro lugar, o que Jesus diz a cada um de nós? O que ele diz? Para segui-lo. Para segui-lo, que mais? Vinde a mim. Vinde a mim. Mais alguém achou outra coisa aí? Venham a mim todos. Aqueles que estão cansados, com fardos pesados. Vocês estão percebendo que não são alguns? São todos. São todos, isso. Neste caso, quem é que está incluído nesse convite de Jesus? Eu, você, todos nós. Isso aí, é isso aí que eu queria que vocês compreendessem. Então, Jesus não exclui ninguém. E ele chama a responsabilidade para si, ele até nos estimula, ele diz: venham, venham. Então, isso nos faz lembrar de quando Bartimeu, aquele cego, né, que clamou pela misericórdia do Senhor, e Jesus parou. E Jesus falou para ele o quê? Chame-o. Tem bom ânimo, né? Chame-o. E as pessoas foram a ele e falaram para ele: tenha bom ânimo, levante-se, ele te chama. Olha que legal. Jesus chama a cada um de nós para vir a ele. Então, você percebe que Jesus quer ajudá-lo, mas que você precisa fazer o quê? A sua parte. A sua parte. Procurar. Vocês estão vendo aí? Uhum. Porque muitas pessoas querem a bênção de Deus, mas elas não movem, como se diz popularmente, uma palha, né? Então, a pessoa, para ter a bênção de Jesus, o que ela tem que fazer? Tem que ir a ele. Ir a Jesus, ir a ele. Tá? Então, ele está fazendo esse convite a cada um de nós. E aí, aquela pergunta que eu já fiz: a quem Jesus faz o convite? A todos nós. A todos que estão cansados e oprimidos. A todos nós. O que seria, na opinião de vocês, cansados e oprimidos? O que vocês entendem por isso? É que Jesus se compadece, né, de nós, ele tem compaixão, tem amor a nós. Isso. Esse é o resultado, né, da compaixão de Jesus por nós, né? E ele vê nossas aflições, nossas angústias, né? Vê quando ficamos exaustos, vê quando ficamos desanimados. Então, Jesus tem essa estratégia de nos convidar a ir para ele pelo amor que ele tem a nós, pela compaixão. E na opinião de vocês aí, quando Jesus diz assim, cansados, de qual cansaço Jesus estaria falando? Cansaço do pecado, viver na prática do pecado. Do cansaço do pecado, que mais?
Que Eu mais? acredito que o cansaço do dia a dia que vai se tornando uma rotina e a gente não abre olhos para um outro objetivo, né? Sempre aquele mesmo. A gente não Aham. ouve. Então, Então, a eu gente fico vê... muito cansada. Porque sem Cristo a gente luta sozinho, né? E a gente cansa, né? Achando que não vai Verdade, conseguir. E quando verdade. a gente, né, clama por Ele, a opressão do pecado, ela para. Isso. Então, vocês estão vendo que são duas coisas aí que a gente enfrenta no dia a dia. O primeiro é o cansaço, mas não é o cansaço físico. Porque o cansaço físico, você dorme, você deita, você recupera. Mas o Isso. cansaço da alma, tá? Esse é o cansaço que mais estressa e que mais desanima o ser humano. Cansaço da alma. Ô, pastor, Sim, e aquelas pessoas também sofriam muitas cansaços e opressões da doutrina dos fariseus, daquela gente que sim. não queria tirar o fardo nem com o dedo e colocava muito Isso. fardo nas costas É o das pessoas. legalismo religioso Então, que muitas oprimia as vezes nós pessoas. vemos, né? Você lembrou bem, Beth, isso aí, viu? Oprimia muito. Por isso Jesus É, falou, quer saber? Vem a mim. Vocês estão cansados dessa gente? Já é, estão, o fardo está pesado, você não pode legal, carregar? legal. Então venham a mim, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é É, suave. Não é como o isso. deles, que oprime vocês, acaba com a vida de vocês. Abre os olhos, venham a mim. Tipo assim, né? Então, vamos tentar fazer uma aplicação prática agora, porque às vezes a gente está muito falando em termos gerais. E aí cabe a cada um de nós perguntar: em que eu estou cansado? Tá? Quais são os cansaços da minha vida? Em que eu estou sendo oprimido? E essa opressão são opressões, pode significar opressões de vários níveis, de vários setores. Tem a opressão do inimigo, tá? A gente tem que diferenciar opressão de possessão, tá? Opressão que vem de fora, possessão que nos possui por dentro, tá? Então, o inimigo também procura nos oprimir, criar situações, criar sentimentos de derrota, criar sentimento de inutilidade, eu não valho nada, eu sou um zero à esquerda. Então, o inimigo, você é um pecador perdido, Deus não se importa com você. Então, o inimigo trabalha muito esse lado da opressão na vida da gente para tirar a nossa paz. Mas existem também as opressões dos compromissos da vida, tá? As tarefas para fazer, as cobranças que nos são feitas. Quantas pessoas já não se levantam de manhã temerosa com a opressão do trabalho, né? A opressão do chefe, dos colegas, a opressão do ambiente. Então, o que cada um de nós está passando? Os irmãos que estão aqui participando, em que você precisaria nesta noite que Jesus tirasse esse cansaço da sua vida, que Jesus repreendesse as opressões que estão vindo sobre cada um de vocês. Então, seria importante vocês dizerem para Jesus agora, no seu coração, no seu pensamento aí agora, Jesus, tira esse cansaço. Jesus, repreende essa opressão na minha vida. Jesus, eu venho a ti hoje. É importante que a gente não fale muito em tese, mas que a gente aplique a vida da gente, tá? Porque ele fala a Muitas vezes a todos, tá? gente reclama, né, pastor, em vez de ir a Jesus, né? Uhum. Então, ao invés da gente tomar uma decisão de vir a Jesus, a gente fica meio que no comodismo de fazer da situação uma camuflagem, sabe? Uma acomodação da vida. Ficar só na reclamação e não tomar uma providência.
Olha, em Isaías 40, 29, o que está dizendo aí? O que Deus faz? Dá força ao Força ao cansado cansado. e aumenta as forças a quem não tem nenhum vigor. Viram só? Então, é isso que Deus quer fazer. Por que a Bíblia tem isso? Porque Deus sabe que a gente lida com essas situações no dia a dia. A cada dia a gente precisa de que Deus renove as nossas forças. Que Ele dá força ao cansado e aumenta as forças. Em outras versões diz, multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. E quanto aos oprimidos, lá em Lucas 4:18, Jesus disse que ele veio pôr em liberdade os oprimidos pelo diabo. Então, Jesus veio trazer esse tipo de libertação para nós também. Porque se é uma coisa que o diabo quer fazer, é com que a gente fique oprimido. Fique aquela opressão na vida. Tá? Ele não pode nos possuir, porque o diabo não pode possuir o crente. Mas ele pode oprimir, exercer pressão de fora para tirar a paz dele. Ok? E aí, Jesus vê o seu cansaço e a sua opressão. Mas é preciso que você venha. Então, tem a nossa parte, né? Tirar a pedra. Isso. Tirar a pedra. Muito legal. E aí, quais são as promessas que Jesus faz a todos nós? Ou que promessa ele nos faz? Saiu 228 aí, né? É muita coisa para É ler. 28. Só Mateus de 228, hein? Olha, deixa eu corrigir logo aqui, entendeu? Deixa eu corrigir. Eu já passei a noite toda lendo. Muito bom. Então, os cansados e oprimidos, quais são as promessas que Jesus faz? Ele diz que vai aliviar Acharão essa descanso, carga, né, de Quero descanso opressão. para a vossa alma. descanso para a Ele vossa vai alma. aliviar. E eu vos aliviarei. Né? Ele fala. Isso. Então, quem somente pode aliviar o nosso cansaço? Só Jesus. Só Jesus. Agora, de que forma ele faz isso? Então, quando a gente se entrega nos braços dele, nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho. Só segura um pouquinho aí. Agora, veja só. Ele assume o total compromisso de aliviar. Ele diz, eu aliviarei. Então, não é você que se alivia do seu cansaço, da alma, da opressão da vida. É Jesus quem faz. Ele empenha sua própria pessoa, palavra e pessoa. Tanto que em João 14, 27, ele diz, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Essa é uma das formas. Exatamente. Em Atos 3,19, ele diz, arrependei-vos, Pedro diz, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, quando a gente vem a Jesus, ele remove aquilo que pode estar nos oprimindo, ele nos dá a paz dele, tá? E ele dá refrigério, descanso para a nossa alma. E aí, o ponto 4 aí, a quarta pergunta. Ô, pastor, Oi. Então nós podemos dizer que esse descanso que Jesus nos dá está num quadro assim do alívio das dores, né? A cura Sim. Também, não é? Sim, sim. A alegria também, a paz no coração. Sim. Com certeza. Porque ele vai nos dar o que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito que é amor, gozo, paz, bondade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Então, ele vai operando essas virtudes em nossas vidas. Tá? Agora, o ponto 4 aí, as recomendações que Jesus faz a todos que vêm a ele. O que ele manda que a gente faça? Verso 29, Mateus 11, 29.
Tomar sobre vós o meu jugo. O que é esse Tomar jugo? sobre si o jugo de Jesus. Ô, gente, o que é jugo? É uma carga? É aquela coisa que bota no lombo do boi, do burro, lá, sei lá, do boi. Tem duas partes assim para fazer um equilíbrio, É essa aí? não é? Tá dando para ver aí, não? Não. Ah, Não. então saiu. Peraí, só um momentinho. Literalmente é uma peça que coloca Não é aqui não. Aqui não. para que Só um dois. momentinho que eu vou voltar lá. Eu vou voltar lá. Para manter um equilíbrio, né? E normalmente é Apareceu aí um boi agora? novo. Apareceu. Ah, tá. Canga. É Apareceu isso mesmo, é uma canga. uma canga. E o detalhe é que normalmente é um boi velho e um boi novo. O novo tem a força, o velho tem a sabedoria. Interessante. Legal, Sabia disso. legal. Então, o que Jesus faz? Ele manda a gente pegar o jugo dele. Por que o jugo dele? Porque, às vezes, a gente está carregando a carga sozinho. Tá? A gente está com o peso todo sobre a gente. Agora, imagine aí se esses bois estivesse somente com uma canga, quer dizer, só um levando a canga. Fica difícil. Olha que descompasso que dá. É muito pesado. É para levar as cargas uns dos outros, né? Então, Jesus, ele nos ajuda meu Deus. a levar a carga. O grande problema é que tem pessoas que insistem em levar sozinhas as cargas da vida. Aí não consegue, fica se arrastando, não consegue. Exatamente. Por isso que Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo. Agora, vejam só, não é o jugo do mundo, não é a canga do mundo, tá? É a canga de Jesus. A ideia de jugo tem significados muito importantes. Primeiro, leva a pessoa a estar comprometida com Jesus e andar pelo caminho que ele andar, tá? Segundo, implica em que a carga é dividida com Jesus. Jesus fala assim: olha, você pode pegar o meu jugo, deixa de carregar essa carga sozinho. Eu quero caminhar com você, quero que você divida comigo a sua carga. Tá? Mas dá para botar um pouquinho mais de uns 80% em cima dele, não dá, não. Não fica difícil. Então é puramente meritocrática. É Jesus que nos oferece o jugo dele, né? Isso aí, Então a gente passa a dividir, porque nós estamos cansados, mas ele nos oferece o jugo para carregar junto com a gente o nosso cansaço. É isso aí, é isso aí. É essa a compreensão que eu quero que vocês tenham. Não seria o contrário, não, né? Não, ele fala: tomar sobre vós o meu jugo. Você está com um peso muito grande carregando sozinho. Ele falou: você pode dividir comigo sua carga? É uma questão só mesmo de entendimento meritocrático mesmo. Ele está carregando, nós estamos com a carga, mas ele tem um jugo. O jugo está com ele. Isso, exatamente. Que ele fala: tomar o meu jugo. A gente entra ali para dividir a nossa carga no jugo dele. É isso aí. E aí, o que ele diz mais, Jesus? Aprendei de mim. A gente tem muito que aprender de Jesus. A propósito, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês aí. Quem participou do discipulado há muito tempo comigo sabe a resposta dessa pergunta que eu vou fazer. O que é vida eterna? Vida eterna. É vida sem fim. É uma vida sem fim. E mais? Vida abundante, vida sem fim. Vamos ver aí, pessoal. Vamos na Bíblia aí. Quem tem com Bíblia aí, lê João 17:3. A vida eterna é essa, que eu conheço a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus, teu Filho, a quem tu enviaste. Então, o que é a vida eterna?
é conhecer o único Deus verdadeiro, Jesus, seu Filho, a quem enviou. Eu não tinha É visto a conhecer referência. a Deus e conhecer a Jesus. Conhecer a Eu não Deus tinha como visto, o eu não único tinha Deus reparado a verdadeiro. referência. Entenderam? Eu não reparei Então, na referência. Conhecimento de Deus e de Jesus. a vida eterna é conhecer Deus e conhecer Jesus. Se não fizer o reconhecimento, dançou. Se Por lascou. isso que Jesus fala o quê? Aprendei de mim. Viram que ele fala assim? Aprendei de mim. Se não houver reconhecimento, vai se lascar, né, pastor? Lá vem a palavra lascar. Então, É até isso aí. porque, pastor, ela é uma continuação, né? O quê? A vida eterna é uma continuação, né? Ela começa Daquilo aqui que começa e aqui, se né? projeta pela eternidade, pois é eterna. Sim, exato. E como é que nós vamos viver na eternidade com o Pai se não o conhecemos? É isso aí, conviver com o desconhecido. Exatamente. E aí, como é que se chama de pai um desconhecido? Não tem como fazer isso, né? Não tem. Estão vendo a importância da gente aprender mais sobre precisa Jesus? morrer para ter a vida eterna. Sabe, gente, domingo agora, no culto da noite, a nossa equipe de louvor estava entoando um cântico que diz que ele... E fala lá sobre Jesus, né, quem ele é, etc. Mas me veio assim um insight, o pessoal fala que é revelação, né? Porque a Bíblia diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. Então eu perguntei para o pessoal, o que é o princípio? Diz, no princípio. Jesus. Ele fala, eu sou o princípio e o fim. Olha, para mim isso foi demais, viu? Jesus fala, eu sou o princípio. Então, quando Deus diz lá no Velho Testamento, no Antigo, no início da Bíblia, no princípio, não é apenas na contagem de tempo, mas o princípio é uma pessoa. É ele mesmo, né? Eu sou o princípio e o fim. Jesus. E lá em Colossenses diz que nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, as que estão nos céus, que estão na terra. Os principados, a potestade, sobre as coisas visíveis quanto as invisíveis. Então, Jesus é o princípio é uma pessoa. Então, quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus, a Bíblia está dizendo, em Jesus, Deus criou todas as coisas. É por isso que Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz, portanto, agora, se alguém está em Cristo, Nova criatura Nova criatura. Mas, então, já não há mais, portanto, agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Tá? Quando E fala, esse outro exatamente, texto porque é de quando 2 se fala Coríntios 5,17, que fala assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mas esse texto de Romanos 8,1 diz, portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo, porque ele é o princípio. Alfa e ômega. É isso aí. Alguém ia falando alguma coisa aí, Alfa e ômega. Na Sim, realidade, é o que a irmã falou, alfa e ômega. Ele é o tempo, ele é tudo. É o tempo, ele é a pessoa, ele é tudo, representa tudo na vida da gente. Ele, inclusive, é o verbo, né? É a palavra. Né? É o verbo, é a própria palavra. Verbo encarnado. Porque sem Cristo, sem ele, nós não existiríamos, né? Não teríamos nada. Ele é quem nos leva à presença do Pai, ele é quem nos dá a salvação, ele é quem... Ele é o caminho, é a porta, é a pão da vida, a água da vida. Exatamente. Então, é por isso que nele é o princípio e o fim. Começa a minha vida, né? A minha vida é com Deus, começa em Cristo e é em Cristo que ela termina. Ok. Olha que legal. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Começa exatamente. A minha vida começa em Cristo, continua em Cristo e tem o seu desfecho, sua continuidade em Cristo.
Bom, vocês estão fera, hein? Me lembrou o cântico, pastor. E que Qual? dele, por ele, para ele, São todas as coisas. A ele a glória. Glória, pois, a ele. Por ele, para ele são todas as coisas. É isso aí. A ele a glória, pois, eternamente. Amém. Amém. Então, no número 5, qual é o resultado de tomarmos o jugo de Jesus e aprendermos dele? Acharemos descanso para nossas almas? Sim, conheço ele. Aí eu estou fazendo a pergunta agora, a pergunta 5 do nosso estudo. Qual é o resultado de tomarmos o jugo de Jesus e aprendermos dele? Mateus 11, 29. Teremos descanso. Descanso para Vamos encontrar o quê? Para a alma. Descanso. Perceberam agora? Perceberam? O descanso para a alma, para a nossa psique. Esse lado das emoções da nossa vida, que é a área que a gente mais sofre, é a área mais atribulada da vida, é a alma. E aí Jesus disse que vamos encontrar descanso. Descanso. Pastor, a nossa alma é um alvo, né, pastor? Sim. Nossa alma é um alvo. Jesus pensou em tudo, né? Em nossa vida e cotidiana e nossa alma. Porque, em vez de sermos explorados, condenados, né? Jesus nos trata com amor, né? Nos dá o descanso e a paz. Amém. Ele não condena, ele não vai condenando. Isso. Ele nos dá o descanso, a paz. Isso. Amém. Então, vocês veem aí, né, que o resultado é que nós vamos encontrar descanso para a alma. E deixa eu falar para vocês, essa palavra lá no original está mesmo psique, tá? A nossa psique, tá? Então, a gente vai encontrar descanso para esse lado psicológico da nossa vida, que tanto nos aflige. Aí, a necessidade de cada um hoje dizer, Jesus, eu preciso do teu descanso. A minha alma precisa do teu descanso. E você pode dizer, Jesus, eu venho a ti novamente, porque ele fala, vinde a mim, não é? Então, faz uma oração dizendo, Jesus, eu venho a ti mais uma vez hoje, porque eu quero encontrar descanso para a minha alma. E, finalmente, como é o jugo, ou a carga, o fardo de Jesus? É leve, suave. O jugo de Jesus é suave. Aí, Luiz Cláudio, aquilo que você falou, quando a gente pega o jugo de Jesus, a nossa carga se torna suave. Suave. E o nosso fardo se torna leve. A carga é nossa, o fardo é nosso, o jugo é de Jesus. E quando nós pegamos o jugo dele, a canga dele, então esse fardo, esse jugo se torna leve e o fardo se torna suave, né? Ao contrário, né? O jugo se torna, traz leveza e o fardo, vamos corrigir, né? O jugo de Jesus traz suavidade e o fardo de Jesus é leve. Porque o que o diabo faz? O diabo aumenta a nossa carga. Jesus fala, não, eu quero trocar a sua carga. Eu quero trocar o seu fardo, tá? Aquilo que pesa tanto na sua vida, tá? Jesus não aumenta a nossa carga, ele nos alivia dela. Jesus não nos escraviza, ele nos oferece o seu jugo, que suaviza a nossa vida. O mundo nos escraviza, mas Jesus liberta. O mundo nos aflige, porém Jesus nos dá alívio. O mundo não tem paciência. Oi? É onde ele faz convite, né? Provai de mim. Exatamente. E, tio, essa palavra aí me remete à fé, que sem fé nada podemos fazer. Então, se a gente não tiver fé, que ele pode carregar os nossos fardos,
Isso não vai acontecer. Então, a gente vai remete à fé continuar com também. ele. Eu queria que vocês entendessem uma coisa. Fé é entrega, tá? Fé é entrega. É uma troca. Você entrega o seu fato, entrega as suas preocupações a Jesus, tá? E recebe dele o alívio. Então, fé é entregar. Por isso que a gente tem que entregar a vida da gente para Jesus nos salvar. Crer, ter fé na graça salvadora dele, tá? Muito bem, Lia, muito bem pontuado aí, tá? O mundo tira a nossa paz, porém Jesus nos deixa a sua paz. O mundo nos obriga, induz, ele cobra, mas Jesus nos oferece o seu maravilhoso convite. Então, o convite de Jesus é para virmos a ele, é para termos sua companhia e para sermos aliviados das nossas cargas. Então, se você já aceitou o maravilhoso convite, permaneça. Não se afaste, continue com ele, junto com ele. Continue aprendendo dele. Quem ainda não aceitou, está na hora de fazê-lo, de vir a Jesus. E todos nós que estamos cansados, que estamos sofrendo algum tipo de opressão, está na hora da gente vir a Jesus. Vamos orar nesse sentido? Vamos encerrar nossa reunião, nossa célula de hoje. Jesus, nós queremos nesta noite tomar posse dessa promessa que tu nos faz, de aliviar a nossa alma, de tornar, ó Deus, a nossa vida suave, nosso fardo leve, Senhor Deus. E por isso, Pai Santo, nós fazemos essa oração, Senhor, em nome de Jesus, que nos faz essa promessa, Pai Santo, pedindo-te que nesta noite, cada um de nós possa sair daqui com o peso que há na nossa alma, as preocupações e opressões entregues ao Senhor, tomando posse do alívio, da suavidade que Jesus dá às nossas vidas, pois é em nome dele que nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus.